Queria que você abrisse em Apocalipse 22. Nós vamos começar lendo um dos últimos versículos da Bíblia. A própria testemunha que testemunhou para o João no livro chamado Revelação, Apocalipse, dos sinais dos tempos. Ele mesmo declara em Apocalipse 22, 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas, Jesus, diz, certamente, venham sem demora. Aí nós podemos declarar como João, amém, vem Senhor Jesus. Paulinho falou aqui, eu creio que não foi em tom de brincadeira, dando início à palavra, dizendo das datas futuras dos nossos encontros, e corrigindo os nossos próprios corações, disse, se Jesus não voltar até lá, você verdadeiramente aguarda a vinda de Cristo? É sobre isso que eu quero falar com você. Dentro das 8 verdades sobre a vida e a obra de Jesus, a última que nós temos pelo menos mencionado, mas falado com tão pouca frequência, é que Ele voltará. Você crê nisso? Vou corrigir a pergunta. Você espera isso? Existem muitos textos que falam, que confirmam que Ele voltará. Você pode abrir depois lá em Atos capítulo 1, quando Jesus, depois de estar com os discípulos, cerca de 40 dias aproximadamente, quando Ele vai ser assunto aos céus, os anjos dizem, por que vocês ficam aí parados, varões, olhando para Jesus? Da mesma forma como vocês o viram subir, Ele voltará. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falando sobre os finais dos dias, eu queria que você abrisse em 1 Timóteo capítulo 4, porque falar da volta de Jesus é falar dos últimos dias. Eu não sei você, eu tenho compartilhado com alguns irmãos lá em casa também, 1 Timóteo 4, que parece que vivemos dias piores do que os nossos pais. Dias onde colocar um ser no mundo tem gerado até temor, por conta dos últimos acontecimentos. Paulo fala em 1 Timóteo 4:1, ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, renunciarão abertamente. É um repúdio à fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Eu não sei você, mas eu entendo que estamos vivendo os últimos dias. Não sei se teu espírito tem se inquietado com esses dias. Hebreus 3:12, eu queria que você abrisse. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutualmente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Jesus voltará. Ele disse, certamente eu voltarei. Cedo voltarei. Eu pergunto a você, se tivesse nas Escrituras alguma advertência de Jesus, do próprio Jesus,
sobre esses últimos dias. Uma daquelas advertências que você diz assim, esse é o pulo do gato. Isso aqui é o que há. O que é que você diria? Ou o que é que você faria com isso? Com essa advertência? Pois nas Escrituras, eu realmente, por conta dessa vida louca, dessa vida que nos distancia de Cristo. Tem uma frase, eu não sei quem colocou, diz assim: quando nos propomos no coração nos afastar do Senhor, Satanás tem sempre um barquinho pronto para você ir mais longe. Eu diria que esse barquinho chama-se a loucura da vida, que muitas vezes nos impede de parar e de avaliar o que nos é prioridade vindo da parte de Deus. Mateus 24. Jesus fala com os discípulos sobre os tempos finais. Só que aqui, preste atenção, eu vou procurar ser objetivo, mas não rápido, para que o Espírito Santo possa falar conosco, amém? Quem veio para ouvir o Senhor? Glória a Deus. Mateus 24, 1. Jesus está na frente ali do templo e faz uma afirmação para os discípulos, que eles ficaram perplexos. Jesus disse, versículo 13, Mateus 24, 2, que não ficaria daquele tempo pedra sobre pedra. Versículo 3 de Mateus 24, Jesus diz, lá no Monte das Oliveiras, estava Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular eles perguntaram: discípulo vai para lugar sozinho com Jesus, irmãos? É uma dica para quem é discípulo. Discípulo procura ouvir Jesus. Em particular eles perguntaram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? Que coisas? Presta atenção. Os discípulos ficaram tão perplexos que era impossível que aquele tempo caísse. Era impossível, era uma afirmação de Jesus muito louca. Aí eles ficaram tão perplexos, perguntaram: quando é que isso vai acontecer, Jesus? Como é que é isso aí? Só que eles perguntaram uma outra coisa. Versículo 3. Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Fizeram duas perguntas para Jesus. Presta atenção a isso. Jesus vai falar sobre dois sinais e vai dar duas advertências diferentes. Presta atenção. Jesus vai falar sobre o templo. E depois ele vai falar sobre a sua volta. Amém? Ok? Mas para nós sabermos, ou termos uma melhor compreensão da resposta de Jesus, você vai comigo agora para Lucas 21. Porque vai ficar mais claro para nós o que Jesus quer falar. Em Mateus 24, os discípulos perguntam. Em Lucas 21, fica claro as respostas de Jesus, ficam claras. Então vá agora com a sua Bíblia para Lucas 21. Disseram para Jesus: Jesus, quando é que isso vai acontecer? Lucas 21, do 20 ao 24. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, saber que está próxima a sua devastação, queda. Então, preste atenção. Jesus dá um sinal. Quando vocês virem Jerusalém sitiada, o que é sitiada? O pessoal do exército aqui militar, cercada. Jerusalém era uma fortaleza. Realmente era uma coisa difícil entrar em Jerusalém. Quem assistiu aquele filme A Cruzada, com não sei o que Bloom, como é? Orlando Bloom. Difícil ali entrar. Realmente aconteceu aquilo, né? É muito difícil romper os muros de Jerusalém. Era, né?
Então Jesus disse, quando vocês virem, presta atenção, que Jerusalém vai ser sitiada, vai ser cercada por um exército, lógico. Saber que está próxima a sua queda. Algumas versões têm devastação, coisa horrível. Desolação horrível. Então, preste atenção à dica de Jesus que ele dá. Então, os que estiverem na Judeia, fujam, corram para os montes. Os que se encontram dentro da cidade, saiam correndo. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Jesus está dando uma direção, uma dica, uma orientação. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio da espada, versículo 24, leia. E serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Não sou conhecedor da história, mas fui atrás e ouvi dos irmãos que essa queda de Jerusalém já aconteceu. Preste atenção a isso. Os discípulos fizeram duas perguntas, certo? A primeira, Jesus já responde quais são os sinais que vão acontecer e dá a direção, dá a orientação. Fuja quando vocês virem que isso vai acontecer. Tiver sendo sitiada Jerusalém, vocês corram. Quem estiver na cidade, pega a trouxinha e vai embora. Quem estiver fora, não entre. Quem estiver dentro, caia fora. Irmãos, em 1968, na Guerra dos 6 Dias, tem muitos historiadores aqui, foi quando os judeus voltaram a governar Jerusalém. Em 48, na ONU, se eu não estou enganado, foi Oswaldo Aranha, um brasileiro, presidia. Foi quando o Estado de Israel voltou a ser estabelecido. Mas eles só voltaram a pisar lá como governantes em 68. Em aproximadamente 70 a 80 depois de Cristo, foi quando Jerusalém foi sitiada por 1 ano pelo exército romano. 70. Obrigado, Fernando. Quem registrou o que eu vou falar para você foi um judeu, amigo dos romanos, chamado Joséfo. Alguns irmãos devem conhecer. Inclusive eu tenho um material dele chamado A História dos Hebreus. Ele relatou o que aconteceu, e isso ficou registrado e guardado até os nossos dias. Não se assuste com o que eu vou lhe falar. Mas isso é o cumprimento de Ezequiel 5:10. Conta a história de um homem, ele ouviu provavelmente da esposa, que quando a esposa foi ter neném, estava grávida, ele teve 2 reações. Dentro da cidade de Jerusalém, sitiada por Roma. Primeiro ele xingou a esposa, porque ele disse, como é que você vai ter um filho nesse tempo? E segundo, quando o filho nasceu, ele cozinhou e comeu o filho. Historicamente, isso aconteceu em várias famílias de Israel. Para se cumprir o que Jesus estava dizendo. Irmãos, está registrado, inclusive eu tenho esse material, está comigo. Você sabe quantos discípulos de Jesus morreram por causa dessa situação de Israel? Nenhum. Mas você sabe por quê? Porque eles deram ouvidos à direção que Jesus havia dado enquanto estavam com eles. Joséfo não registra nenhum discípulo naqueles dias em Jerusalém, porque todos foram embora. Porque deram ouvidos à direção, à orientação que Jesus lhes havia dado. Isso já aconteceu. Os judeus já foram dispersos, inclusive já voltaram a Jerusalém. Nós sabemos, temos relatos disso.
duro ouvir isso, é verdade, irmãos, é duro. Mas provavelmente quando os discípulos viram, ou souberam, que o exército romano estava vindo para Jerusalém, as palavras de Jesus foram levadas a sério. Mas vamos agora à segunda pergunta dos discípulos. A primeira já vimos que já aconteceu. Jesus deu uma direção. Inclusive ele falou, ai das que estiverem grávidas. Você não leu comigo? Há relatos de que as que estavam grávidas, irmãos, sofreram muito. Tudo isso que Jesus falou se cumpriu. E a direção que ele deu, aqueles que o seguiram a direção, não sofreram nesses dias. Se você quiser, me dê seu e-mail para comprovar esses relatos que eu lhe falei agora. Eu passo para você o material. Vamos à segunda pergunta. Qual foi a segunda pergunta? Que sinais nos darás da tua vinda? Vamos para Lucas, capítulo 21, versículo 25, tem a resposta de Jesus. Jesus simplesmente termina de falar no 24, e começa no 25, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidades, entre as nações perplexidades, por causa do bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Eu acredito que pouca coisa aqui ainda vai acontecer. Ainda não aconteceu, mas muitas delas já estamos vivendo, irmãos. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começar essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda lhes propôs uma parábola dizendo, vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está. Jesus disse o seguinte, vocês sabem discernir na natureza os sinais. É isso que ele está dizendo. Assim também, versículo 31. Quando vides acontecer essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Jesus é mentiroso, irmãos? Então vai acontecer. Deu algum se achou em sua boca. Paulo leu aqui hoje. Passará o céu e o que, irmãos? E o que está na terra. As minhas palavras, porém, não passarão. Aleluia. Agora vem a direção. Versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências aí algumas versões tem orgia, embriaguez, preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Queridos, eu ouvindo um irmão muito querido, inclusive uma referência do Moisés Cavareiro lá de Porto Alegre, eu gostaria que você anotasse na sua Bíblia o que eu vou falar agora para você. Nesse versículo, tem 3 coisas que estão erradas. No original não existe. Primeiro, essa palavra orgia não existe. Algumas versões têm glutonaria ou orgia. Não sei como é que está na tua versão. Veja aí. Não, lá na frente tem embriaguez, é isso? Essa palavra consequência também não existe no original. Nem tampouco embriaguez. Por que eu vou lhe falar isso? Preste atenção, que é importantíssimo você compreender isso agora. Sobrecarregar significa aumentar uma carga que já está sobre você. Concordam comigo? Ninguém tem sobrecarga se não tem carga nenhuma, é isso, Antônio? Existe uma carga, uma sobrecarga significa algo a mais do que você já está levando. Irmãos, orgia,
glutonaria e embriaguez está muito longe de ser uma carga para nós. Está muito longe. Nós, discípulos, estamos muito distantes de uma orgia. Jesus não ia dizer isso. Foi, infelizmente, traduzido de forma errada. Infelizmente. No original, fui, inclusive, verificar isso. Não tem no original. Ouvi do irmão que conversou com Moisés Cavaleiro e confirmou isso. Não, realmente não tem no original. Jesus não está falando, irmão, aqui de pecados. Ele não está dizendo atentai, ele não está dizendo acautelai-vos vós mesmos para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com esses pecados. Jesus não está falando de coisas ilícitas. Preste atenção. O sentido dessa frase no original é anote isso, pelo amor de Deus. Ou grave de uma memória fantástica, se você tem como um dom que Deus lhe deu. O sentido dessa frase é esse. Não permitam, nesta hora, que o vosso coração se sobrecarregue com as coisas de baixo deste mundo, como comer e beber. Essas preocupações desse mundo, isso não são pecados, irmãos. Oi, querida. Vou repetir. Tranquilo, vou repetir. O sentido desse texto, desse alerta que Jesus está nos dando, preste atenção a isso, irmãos. Quem tem material de grego aqui, vá atrás, pode ir atrás, você vai conferir isso. E pelo próprio contexto da vida de Jesus, ele nunca dizer, Juninho, não sobrecarregue teu coração com algema. Não tem porquê, o teu coração não tem essa carga. Nós não vivemos isso, vivemos longe disso. O seu coração, Antônio, com embriaguez, Antônio, pelo amor de Deus, irmãos. Jesus não ia ser incoerente com aquilo que ele já havia pregado entre os discípulos. Mas o sentido dessa expressão desse texto vou repetir. Não permitam que nesta hora, que o coração de vocês se sobrecarregue com as coisas desta terra, com as coisas de baixo, como o comer e o beber bem. Eu quero viver bem. Esse é o sentido dessa expressão, desse versículo. Com as preocupações deste mundo, inclusive no final do versículo fala isso. Com as coisas comuns da terra. Essa é uma das palavras do original do grego. Então corrija na sua Bíblia isso. Porque isso é um alerta que Jesus deu. Ele, na verdade, é uma orientação para esses últimos dias. Com relação à sua vinda. Então, se Jesus voltar até o domingo que vem, como o Paulinho falou, Jesus disse, atentai por vós mesmos, para que o teu coração não se sobrecarregue com as coisas desta terra. Isso é o alerta de Jesus para nós. Essa é a solução que ele nos dá quando nós começamos a enxergar os sinais. Olha, atentai por acautelai-vos. É a mesma raiz que tem em Atos 20 e 28, quando ele fala para os presbíteros, atentai por vós mesmos. É a mesma palavra, a mesma raiz. Atentai por ti, para que o teu coração, de tal maneira, não se sobrecarregue com as coisas dessa terra. Como o comer e o beber bem, eu quero estar bem, eu quero um bem-estar para a minha casa. Entenda, irmãos, Jesus nunca disse que isso era errado, procurar isso. Mas ele alertou que isso pode sobrecarregar o nosso coração, com um cuidado demasiado com essas coisas. Amém? Estão olhando para mim assim, bem? Eu fiquei assim também, mas eu disse, rapaz, Jesus. Lucas 17, 26 a 30. Eu vou falar para você. Jesus disse assim, como foi nos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé? O finalzinho do texto eu não terminei de ler. Vou voltar a ler. Vou voltar, meu filho. Muito bem, obrigado. Lá em Lucas 17, 26 a 30, Jesus diz assim, como foi nos dias de Noé,
bebiam, comiam e davam-se em... Assim será também na vida do Filho do Homem. Comer e beber é ruim, irmãos, é pecado? Dar-se em casamento é pecado? Não. Jesus falou lá em Lucas 17 que vai ser no mesmo contexto. Só que em 21 ele disse: com essas coisas não seja o teu coração sobrecarregado. É a mesma coisa que quando ele falou sobre Jerusalém. Quando você vir Jerusalém sitiada, ou sendo sitiada, corra. É a mesma direção, irmãos, no sentido de que ele está nos alertando. O que devemos fazer? A cautela, atenta para ti mesmo, faz uma avaliação. Cuidado para o teu coração não estar sobrecarregado com essas coisas. Eu vou ler o final de Lucas 21, 25, 21, 34. E das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Irmãos, aqui, Jesus nos alerta. Preste atenção. Eu confesso a você que eu fiquei me reavaliando, principalmente nessa tarde, antes de vir para cá. Quando o Senhor nos deu a direção de orarmos ali, ajoelhados. Jesus está nos orientando, irmãos, a termos um cuidado para que a nossa vida não fique centrada nesta terra, nas coisas dessa terra. Jesus está falando em um coração que está aqui. E tudo que é daqui vai ser queimado. Tudo que é daqui vai passar. Tudo, irmãos. Mas as suas palavras não passarão. Serão eternas. O que Jesus está nos alertando é o cuidado com os nossos corações. Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Se Jesus voltar domingo, que alegria. Você deseja esse dia mesmo? Aí ele está dizendo para você, com esses sinais que já estão acontecendo, atente, acautela-te, para que o teu coração não esteja sobrecarregado com as coisas dessa terra. Com muito temor, irmãos, precisamos cuidar do nosso coração para os futuros dos nossos filhos. E eu não estou falando para tu projetar médicos, futuros engenheiros. Futuros alunos do ITA. Futuros alunos das universidades federais. Futuros físicos. Amém se forem. Glória a Deus. Nós precisamos projetar os nossos filhos na carreira que o Senhor propôs para eles. Eles podem ser o que forem, mas que sejam pescadores de homens, sejam discípulos para a glória do Senhor. Mas para isso nós pais temos que ser assim. Para isso nós precisamos corrigir o nosso coração, irmãos. A vida o Satanás ele tem usado tanto isso. Tem colocado muitos de nós numa roda viva da vida, louca. E eu diria para você que isso não é uma coisa boa, não. Eu já vi isso como coisa boa. Tu tem um carro, irmãos, pelo amor de Deus, não quero dizer que quem tem 10 carros aqui não é ruim, não. Presta atenção. Mas muitas vezes caímos num laço de uma mentira de Satanás que arrebata o nosso coração, sem a gente saber. Com o carro estava bem, e tu diz assim, não, tenho necessidade de 2 carros, tu tem que trabalhar para 2 carros. Tu tem uma casa, então, agora eu tenho uma casa em Gravaté, tenho que ter uma casa em Paudalho, tenho que ter uma casa, aí você tem que trabalhar por 3 casas. Quando Jesus diz assim, ajuntai tesouro no céu, foi eu não, irmão, que disse isso não. Eu vou dizer para você que ama andar de ônibus, pelo amor de Deus, meu carro quebrou um dia aí, essa semana, Jesus, só a misericórdia do Senhor. A graça de Cristo, mas eu não morro sem carro, morro sem Cristo. Amém. Se o meu coração, eu chegar no quarto e ficar chorando, porque eu não estou com carro, eu tenho alguma coisa errada com o meu coração. O que deve faltar no nosso coração é a presença plena, permanente de Cristo. Isso nós devemos sentir falta.
Confesso a você que cantamos hoje aqui, irmão. Olha, isso aqui não é um abrir de coração. Que seja meu universo. Você já parou para pensar no que você cantou hoje? Jesus é teu universo. Jesus é nosso universo, irmão. Ele diz, observa teu coração, para que as coisas dessa terra não arrebatem ele. Não sobrecarregue teu coração. Eu quero dar uma palavra para você. Procura uma vida simples. Por favor, irmãos, eu queria ler aquele texto da ansiedade. Jesus disse, Mateus 5... Não, 5 não, é isso? 5, 7, agora acabei não gravando. Mateus 6, por favor, Mateus 6, é o último texto que eu quero ler. Jesus está nos dando a mesma direção que deu aos discípulos. A mesma direção. O que eu faço então com o meu emprego? Como eu estou com o meu emprego ali? Eu não sei, e aí é um emprego bom, ganho bem. Glória a Deus! Mas que Deus seja glorificado nisso. E não é isso que diz que Ele é grande. Mas glorifique a Deus nisso. Seja Deus glorificado no teu trabalho. Ora pelo teu trabalho. Fazemos isso na escola técnica de Paulão, que não me deixa mentir, Sheila. Não tem glória nenhuma nossa não, mas ali na escola técnica, na época era difícil de entrar, entramos, glória a Deus, aleluia. Eu nem faço, nunca exerci a profissão, né? Mas chegávamos mais cedo na escola para orar pela escola. Mas porque antes de nós, alguns já faziam isso. Glorifica a Deus onde tu está, querido. Não faça do teu emprego, da tua profissão, os teus sonhos maiores. Jesus é o nosso universo. Glória a Deus. Jesus disse, cuidado, para que nesses dias, o teu coração, meu coração, não seja sobrecarregado com as coisas dessa terra. Me lembrei muito nesse tempo aqui, da parábola da semente. Aqui caiu entre os espinhos. Presta atenção, ela não deixou de ser semente, mas ela foi sufocada. Sufocada pelos cuidados desta vida. Confesso a você, eu não estou vivendo isso na plenitude. Não estou. Mas eu vou atentar para o que Jesus está falando para nós. Quanto tempo gastos às vezes, irmãos. Fernando uma vez ministrou uma palavra aqui para nós, que aquele que quer ser o primeiro na turma, o melhor na sua profissão, será. Mas há um preço muito alto. Tu lembra não? Tu ministrou isso. Talvez precisemos de novo de ouvir essa palavra. Provérbios diz assim, viste um homem perito em sua obra, perante rei será colocado. Aí quando tu é colocado lá, tu não tem tempo para ler a palavra, orar, ter comunhão. Às vezes a comunhão que tu tem quando tu bota o CD no teu carro, porque tu é um cara sem tempo. Se tu é sem tempo, faz do teu tempo a glória para Deus. Está sem tempo aqui, mas é prioridade minha. Jesus é meu universo. Onde é que você está? Bom, já ministramos sobre isso. Não é esse tema que eu quero. Não quero abrir essa janela, como o Fernando uma vez me orientou. Não vou abrir, vou fechá-la. Mas quero abrir a janela que Deus está nos mostrando dos últimos dias da volta de Jesus. Eu quero ler com você Mateus 6, a partir do 25. Confesso a você que hoje, meus olhos se abriram para esse versículo. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa... Quanto ao que é a vez de comer ou beber, olha, de novo, nem pelo vosso corpo, quanto que é a vez de... Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial, o quê? Onde é que eu estou aqui, irmãos? Eu fiquei ceguinho aqui. 26, fiquei ceguinho. Observai as aves... É certo.
Eu falei por osmose, porque eu já conheço o texto. Eu fiquei, porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Qual de nós? Nada. Nem sabemos o dia de amanhã, irmão, se existirá. A cautela, atenta para o teu coração, não sobrecarregue o teu coração. E porque andeis ansiosos, irmãos, é muito difícil para mim esse texto. Alguém poderia ter ler esse texto para mim, porque eu vivo isso muito. Qual de vós ansioso que esteja? Quanto ao vestir, né? Versículo 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestir? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porventura não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos. Ora, eu vou mudar um pouquinho aqui, me permita o Espírito Santo. Qual é a qualidade da comida ou da bebida? Eu quero uma coisa boa para os meus filhos. Quem já falou isso? Eu quero a melhor escola, eu vou trabalhar muito para isso. Eu já falei isso, irmãos. Estou sozinho nisso? Ou com o que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitar de todas elas. Aí vem o versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus é sua, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu vou dizer para você como eu vi esse texto. Até hoje. Até o dia de hoje. Que dia é hoje? 13? 23. 23, já acabou o ano. Eu achava que esse texto era para o pobre, para o paupérrimo. Era para aquele que estava necessitado. Dizendo para ele, que está desempregado, dizendo assim, olha, não fique quieto. Ou aquele que está meia boca ali, está batendo as finanças 0 a 0 ali, não entra, não sai, fica aquele negócio, né? Não é no vermelho, mas é é meio lilás ali, né? Nem vermelho, nem azul, fica aquela... Fica ali. Eu achava que era para esse tipo de pessoa. Eu achava que era para pessoas, não era para pessoas que estão bem financeiramente, quanto à necessidade da preocupação com o que comer, o que vestir. Porque quantas vezes você bem financeiramente não se preocupou com essas coisas? É verdade ou não é, irmãos? É verdade. Mas o contraste com o versículo 25 é o versículo 33. E se o versículo 33 é para todos nós, a partir do 25 também o é. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas te serão acrescentadas. Como tirar do nosso coração a sobrecarga dessas coisas, do alerta que Jesus nos deu? Como não estar arrebatado nesta terra, por esta terra, ou pelas coisas da terra? E sermos livres para que naquele dia, com D maiúsculo, nós possamos ver e nós possamos ir com Ele. Porque Jesus disse que Ele virá como um ladrão. Porém diz que nós perceberemos. Nós quem? Os seus discípulos. Os que não estão sobrecarregados no seu coração com as coisas desta terra. É por isso, Fernando, que eu acho que era muito mais fácil os discípulos lá em Atos fazendo assim, ter tudo que tem e repartir com todos. Eu vou me segurar com o que nessa terra? O que vai me segurar aqui, irmãos? Isso tudo vai passar. E quando você morre, tudo fica. Você não leva absolutamente nada. Você está dizendo que eu não posso desejar viver bem? Viva. Agora, cuidado para que esse cuidado no teu coração não arrebate de você o buscar a Deus em primeiro lugar é a sua justiça. Porque essa é a solução contra esses anseios que a sociedade, que o próprio Satanás nos traz nesses dias. O que Deus quer estar nos falando é que Ele quer o nosso coração. Para que o nosso coração, nele, Ele seja o universo. Ele seja o primeiro. Nós precisamos buscar o Senhor em primeiro lugar, sua justiça, seu reino. Nos preocupamos que os nossos filhos estejam estudando, tirando notas boas, mas não nos preocupamos se faz tempo que ele não ora, não lê a palavra. Porque procuramos que eles sejam os melhores, ou tenham as melhores profissões. Isso não é ruim, mas cuidado para também teu filho não estar nessa roda viva. E se esquecer de buscar a Deus em primeiro lugar a sua justiça.
E todas essas coisas, todos nós, irmãos, nos serão acrescentados. Junto com algumas irmãs lá em Boa Viagem, visitamos um senhor, que ele já faleceu, um homem muito próspero, um engenheiro. Ele teve uma doença que só movia os olhos. A pessoa ficava na frente dele com a tabuada, não sei como é, tabuada não, números, né? Coisa de letras, como é? Um alfabeto, né? Ali, aí ele olhava assim, quando ele parava era na letra, fazia as palavras e frases assim. Homem rico. Fomos lá ministrar o reino. Algumas ocasiões, pudemos declarar para ele que a necessidade maior daquele homem era de Cristo. E perdeu tudo. E perdeu tudo. Paulo fala, sei passar necessidade, sei ter abundância, mas tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero encerrar aqui, eu não quero abrir mais nenhuma janela. Tenho aprendido isso. Paulo fala, se eu não estou enganado, em Colossenses 3, buscai as coisas que são do alto. E quero encerrar lendo de novo o último versículo da Bíblia. Eu estava pensando em cantar aquela música do Dani. Certamente ele vem. Eis que cedo ele vem. Mas eu não quero cantar esse cântico não. Porque ele fala também de outras coisas. Fala sobre estar proclamando o reino, unido ao corpo. Mas tem uma frase nessa música também que ele diz, unindo-me ao cabeça. Porque ele certamente vem, ele voltará. Irmãos, eu falo isso, mas o meu desejo, primeiro, é de estar lá. Eu quero estar lá, né? E quero estar com vocês lá. Amém? Estou falando isso para deixar ninguém de fora, não. Eu quero lutar e estar lá. Mas para isso, eu vou seguir a orientação de Jesus. Eu vou cuidar do meu coração, para que as coisas dessa terra não o arrebatem. Não sobrecarreguem. De tal maneira que eu não esteja percebido da sua volta, e muito menos estando pronto, preparado para subir com ele. Versículo 20 de Apocalipse 22. Aquele que dá testemunho dessas coisas, diz, certamente, venho sem demora. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Maranata. Tu pode orar junto comigo? Eu não queria chamar ninguém aqui à frente, porque eu entendo que esse é um alerta para todos nós da igreja do Senhor. Todos nós que nos procuramos atentar para as suas palavras. William, eu estou numa situação difícil aqui, eu estou assim, meu trabalho é X, a minha casa está assim, eu estou trabalhando dessa maneira, eu estou vivendo assim, eu estou numa faculdade assado, eu não posso lhe responder agora. Você vai fazer o seguinte, abre teu coração para quem tem te ajudado, cooperado. Abre teu coração. Fala como estão os seus dias. Fala quais são as tuas prioridades. Fala quais são os teus planos. Fala. Para que Deus esteja nos alertando qual é o preço desses teus planos. O que vai tirar de você para que você alcance seus objetivos. Jesus nunca disse que não os faça. Mas está nos dizendo, acautela-te. Cuida do teu coração. Porque isso pode estar sobrecarregando ele com os cuidados dessa terra. Então a orientação que eu te dou é que procura os irmãos, procura os líderes do grupo. Se o líder do grupo estiver assim também, procura os pastores, vão nos procurando. E nós juntos mesmos. Para que Deus possa estar falando no nosso coração. E trazendo o que está lá dentro. À luz de Cristo Jesus.